Bom, agora vamos entender formas que você pode ganhar dinheiro, obter rendimento com o mercado de ações. Normalmente as pessoas acreditam que podem obter ganho no mercado de ações somente através do ganho de capital, ou seja, se você compra uma ação por 10, vende posteriormente por 15, teria R$ 5,00 nesse exemplo de ganho de capital. Mas as empresas, elas são obrigadas, inclusive de acordo com a legislação, a distribuir uma série de resultados para os acionistas, ou seja, pelo fato de você ser acionista de uma companhia, você pode receber o que a gente chama de proventos, que nada mais são de benefícios que você possui pelo fato de você ter participação numa determinada empresa. Eles podem ser classificados, os principais, de duas formas, seriam o dividendo e os juros de capital. O dividendo nada mais é do que um valor representativo de uma parte dos lucros da empresa, que é distribuído aos acionistas em dinheiro e é por ação. Então, se uma empresa determinar que você vai receber 50 centavos por ação, se você tiver 1.000 ações daquela companhia, é só multiplicar essa quantidade, você receberia R$ 500 de dividendo nesse exemplo. E por lei, existe uma determinação que no mínimo 25% do lucro líquido deve ser distribuído entre os acionistas, se não for especificado isso dentro do estatuto da companhia. Além disso, existe o que a gente chama de juros de capital, ou seja, é uma remuneração paga em dinheiro pela empresa aos seus sócios e isso tem uma regra em relação a esse tipo. Existe um limite também em relação à possibilidade de distribuição de juros sobre capital. A grande vantagem dos juros de capital em relação ao dividendo é que o valor pago aos acionistas é contabilizado como custo e isso permite que se reduza o montante de imposto de renda pago pela companhia. Então, os juros de capital têm um benefício tributário que pode beneficiar as empresas. Por isso que muitas delas optam, ao invés de distribuir um dividendo, distribuir juros de capital sobre as suas ações. Então saibam que o valor normalmente que é contabilizado como rendimento precisa considerar não só o dividendo, mas também os juros sobre o capital próprio da companhia. Além disso, também, pelo fato de você ser acionista de uma empresa, você pode receber o que a gente chama de bonificação. O que é uma bonificação? É uma ação nova, proveniente exatamente de um aumento de capital por incorporação de reservas, que é distribuído gratuitamente aos acionistas na proporção originalmente possuída. Então, se de repente uma empresa teve uma lucratividade, teve um lucro durante um determinado exercício, ela pode optar por distribuir isso na forma de uma ação. Existe também uma opção, digamos, uma preferência que goza o acionista chamada direito de subscrição. Nada mais é do que um lançamento de ações privado, ou seja, a possibilidade da empresa aumentar o seu capital e convidar os acionistas para exercer esse direito, para ter preferência na distribuição dessas novas ações. Então, nesse sentido, o acionista ele pode eventualmente exercer o seu direito ou transferir ou vender esse direito no mercado. Eventualmente, o que vai levar a essa decisão é exatamente o preço que o acionista vai ter direito de subscrever. Dependendo do preço, se ele for inferior ao preço de mercado, vale a pena você exercer o seu direito. Agora, se eventualmente o preço de subscrição estiver abaixo do preço de mercado, não vale a pena. Não existe valor intrínseco nesse processo. Além disso, vale a pena entender a diferença entre as ações que têm proventos, que têm o direito do provento, e a ação que não tem. Nós classificamos no mercado as ações com direito, são as ações cheias, ou seja, aquelas que têm direito ao provento. A partir do momento que ela não tem mais direito, porque nesse processo existem datas para que esse direito seja distribuído ou não. Então, a partir do momento que você não tem mais esse direito, nós chamamos as ações de X, ou ações vazias. Então, a partir do momento que no pregão da Bolsa de Valores a ação abre X, o preço de mercado ele é corrigido pelo valor, digamos, que foi distribuído. Então, se uma ação vale R$10 e foi feita a distribuição de R$1 como dividendo, a ação abre valendo 9 no pregão seguinte.
exatamente corrigindo o valor do direito ou do provento distribuído. Podemos perceber que essa remuneração baseado em dividendos, em juros de capital próprio, é um fator importante de rentabilidade do mercado de ações. Existem muitos investidores que investem em ações com alta distribuição de dividendos, sendo uma estratégia de investimento interessante e, de certa forma, até conservadora, mesmo se tratando de mercado de renda variável. Existem companhias, principalmente aquelas companhias da área de energia elétrica, empresas que já fizeram um grande investimento, são fortes geradores de caixa e que, historicamente, costumam distribuir dividendos na faixa de 5, 6, 7, chegando até 8, 9%, dependendo do ano e dependendo dos seus resultados. O que mostra que pode ser uma alternativa muito interessante, principalmente com a redução das taxas de juros. Se a expectativa futura da taxa de juros aqui no Brasil, em meados aí do final de 2017 ou 2018, realmente convergir para faixas em torno de 7 a 8%, é possível que alguns dividendos de algumas empresas possam superar esta remuneração da taxa de juros, com um benefício adicional. Os dividendos, eles são isentos do pagamento de imposto de renda. Então, pode ser uma remuneração líquida de impostos que pode proporcionar um ganho de capital consistente e, de certa forma, até segura para investidores, mesmo na renda variável.